Bom, antes de tudo, eu quero falar pra vocês que essa é apenas a minha opinião. Eu sei que tem muita gente que gosta do Castanhari, eu já falei várias vezes que eu gostava muito do tipo de conteúdo e da pessoa que ele era. E sendo bem sincero, rapaziada, é normal você gostar de uma pessoa e depois, com o tempo, você vê algumas coisas que ela anda fazendo e desgostar, digamos assim. E no meu caso, com o Felipe Castanhari, é exatamente desse jeito. Bom, todo mundo sabe que o Castanhari é um dos youtubers dinossauros aqui da plataforma. Tem 2 canais com milhares de inscritos, sabe sim postar um conteúdo que engaja, porém algumas coisas que ele andou fazendo e fez no passado são muito questionáveis até nos dias de hoje. Exatamente por isso que o Castanhari hoje em dia não é visto com os mesmos olhos. Nesses últimos dias eu tava vendo algumas pessoas se questionando por onde andava o Felipe Castanhari. E assim, ele ainda continua postando seus conteúdos, demora um pouquinho sim pra postar. Por exemplo, ele postou o último vídeo há uns 4 dias atrás, mas o último que ele tinha postado mesmo fazia mais de 2 meses. Ou seja, ele não tava tão frequente assim na plataforma e também nem em outras redes sociais. De vez em quando eu vejo ele postando alguma coisa no seu Instagram, mas não com tanta frequência. Porém aquilo, os grandes questionamentos vieram por causa e da forma como o Castanhari lidou com algumas consequências que ele acabou fazendo. Ele acabou atraindo pra si mesmo, principalmente quando ele opinou a respeito de política. E quando ele falava a respeito de política, não era qualquer coisa. Ele, descaralhava mesmo, tá ligado? Ele não era um cara assim que era de meias palavras. Ele era muito pelo lado da esquerda, apoiava o Lula. Hoje em dia ele disse que não apoia mais, mas mesmo assim, a forma como ele defendia o Lula ficou marcada aqui, cara. Todo Lula ladrão. Lula ladrão, seu lugar é na prisão. O quê? Como assim Lula ladrão? Descondenado, sei lá o quê. Sempre cai nessas bobagens, sendo que a gente sabe que o Lula foi preso injustamente. É a mesma coisa que eu já disse pra Anitta. Se você não entende sobre um assunto, se você não tem a menor ideia do que você tá falando, se você nunca leu sobre o que você está falando, não fale merda! Olha só o que Felipe Castanhari falou. Me mostra aí a prova. Me mostra aí o que comprova que o Lula foi preso. Cadê as provas? Não tem. Não tem nada contra o Lula, não tem prova material contra o Lula. Não tem, o Moro não tem prova, não tem prova material de corrupção do Lula. Como não tem prova material contra o Lula? Tem um sítio com a foto dele, com a escova de dente dele. O Ministério Público Federal anexou uma foto a um dos processos contra o ex-presidente Lula, em que ele aparece ao lado do ex-dirigente da OAS, Léo Pinheiro, no sítio de Atibaia, no interior paulista. Desde então, depois que ele deu esse seu pronunciamento a respeito da sua opinião e da sua posição política, as coisas pra ele começaram a desandar. Quem olha e vê o Castanhari nos dias de hoje, para e fala, só ficou na nostalgia mesmo. Infelizmente, esse foi o fim que o Castanhari decretou pra sua vida aqui na plataforma. Tô falando que o canal dele acabou, tá? Tô falando assim da sua reputação, porque as pessoas não veem o Castanhari mais com os mesmos olhos. Sinceramente, é muito decepcionante, rapaziada. Se você for ver, mano, o Felca também era um cara que gostava bastante, admirava muito ele. Depois de ver algumas coisas que ele andou fazendo por aí, me fez ficar bastante decepcionado. Acho que não sou eu, mas milhares de pessoas por aí. E a mesma coisa aconteceu com o Castanhari. Ele era um dos caras mais amados, muito querido aqui, e todo mundo gostava muito do tipo de conteúdo que ele trazia. Ver o rumo que ele tomou, mano, cara, isso daqui é muito decepcionante. E assim, rapaziada, uma coisa que eu percebi durante esse processo todo com o Castanhari aliado a políticos, é que de fato ele parece que tava amarrado com esse partido, porque tipo, qualquer coisa que esse partido fazia de errado, o cara não se pronunciava, não falava nada. O que era totalmente diferente quando acontecia pelo lado da direita, por exemplo. Assim, rapaziada, o Bolsonaro fez muita merda. E tipo, se você fez merda, não importa quem você votou, que era da esquerda, da direita, pra mim você tem que falar, não importa que partido que você estava apoiando. Se ele tá começando a fazer coisas erradas, que tá todo mundo vendo aquilo, não custa nada você admitir, cobrar eles e quem sabe entrar em contato, porque com certeza você deve ter meio sim pra entrar em contato com eles, você tem aliado, já postou fotos, enfim, mano, com certeza os caras tinham uma certa ligação, seja ele, Felipe Neto. A gente viu isso aqui claramente, mano, e os caras às vezes parece que nem escondia que queria defender aquele partido, sabe? E ficava um negócio meio que vergonhoso. Tipo, nessas últimas retrospectivas do Castanhari, por exemplo, ele passou um pano ferrado pro governo, que fez todo mundo ficar com muita raiva dele. E olha que era um vídeo só pra ser, sei lá, mano, um negócio de lembrança, pra relembrar as melhores coisas ou piores que aconteceram durante aquele ano. E era muito diferente, porque na época, quando o Bolsonaro era o presidente do Brasil, todas as coisas que o pessoal tava vendo que o Bolsonaro fez e tal, que tinha apoio do governo, ele colocava lá, zoava e criticava o governo. Só que o mesmo não acontecia do outro lado, até nessa última retrospectiva que ele disse e anunciou que parece que vai ser a última, ele não vai fazer mais, ele ainda colocou algumas coisas do governo do Lula e tal, mas ele não colocou tudo, tá ligado? Parece que ele ainda queria amenizar ali as críticas relacionadas a eles. E tipo, o maior erro do Castanhari, na minha visão, e talvez de muitas pessoas, foi quando ele acabou se envolvendo na política e partiu pra esse lado. Não tô falando que ele escolheu ir pro lado da esquerda e ele tá errado por isso. Mano, ele pode escolher o lado que ele quiser. A única coisa que a gente tava pedindo é que o cara fosse coerente. Melhor, que ele fosse até mesmo imparcial, como ele dizia que ele ia ser. Porque até mesmo todas as vezes que ele era criticado, ele falava que ele ia ser imparcial,
em qualquer tipo de retrospectiva ou qualquer outro assunto relacionado à política. Só que o problema é que ele nunca era e ele nunca foi. E talvez eu ache o negócio que foi o ápice de tudo, onde as pessoas começaram a ficar com muita raiva do Castanhari, foi quando ele fez aquele vídeo da Coreia do Norte. Mano, aquele vídeo da Guerra das Coreias foi uma coisa deprimente, rapaziada. É um negócio assim que eu não consigo nem falar pra vocês até hoje. E o pior, eu acho que depois de tanto tempo, o Castanhari ainda acha que aquele vídeo dele foi injustiçado. Pra quem não sabe do que eu tô falando, se eu não me engano, acho que no ano passado o Castanhari acabou fazendo um vídeo pra falar a respeito da Guerra das Coreias. Foi onde aconteceu aquele separamento, uma Coreia virou a do Sul e a outra virou a Coreia do Norte. E pra piorar a situação do Castanhari, mano, logo depois ele foi refutado pelo Thiago Braga, onde ele mostrou, mano, que aquele vídeo que ele tava fazendo foi um vídeo muito mal feito. Fora também que o cara tava usando fontes do blog da própria Coreia do Norte, tá ligado? Mano, pelo amor de Deus, rapaziada, como que o cara não tava defendendo aquela Coreia? Além de que o cara também ficava falando que a Coreia do Norte fez de tudo pra defender a democracia. Democracia ou ditadura? Pelo amor de Deus, né, velho? O que aquele cara faz lá na Coreia do Norte é um negócio assim ridículo, rapaziada. Até uns dias desses eu tava vendo e tem jogos de futebol que eles não são passados ao vivo, eles passam depois de alguns dias ou até mesmo semanas. Se vocês estão achando que a Coreia do Norte é essa maravilha toda, por que não vai morar lá? Duvido que você vá, né? Então o Thiago Braga, mano, ele acabou fazendo um vídeo refutando o Castanhari e, rapaziada, foi uma lapada seca muito grande. O vídeo do Thiago Braga foi muito bem produzido, eu acho que ele nem precisou de tanta coisa até pra refutar o Castanhari. E pra vocês terem uma noção, até achei que o Castanhari ia fazer algum vídeo tentando responder o Thiago Braga, mas ele simplesmente esqueceu e fingiu que nada tava acontecendo enquanto seu cancelamento tava sendo dos maiores aqui na internet. Então, na minha visão, depois desse vídeo aqui que ele fez a respeito da Guerra das Coreias, a reputação do Castanhari foi de mal a pior. Então por isso que eu falo pra vocês, é muito deprimente de como que tá a situação do Castanhari hoje em dia. O canal dele era pra ser, sei lá, um marco histórico, sabe? De pessoas se baseando nele, usando até como fato histórico, documentário muito bem feito. Só que a nossa opinião é totalmente ao contrário a isso. Ele criou uma reputação muito negativa aqui na internet depois desses acontecimentos. Depois veio a retrospectiva 2024, que também foi um negócio assim muito ruim. Teve algumas coisas boas ali, mas de resto também ele deixou de passar pano pro governo. Tanto é que até hoje também é muito mal avaliada. Se vocês forem ver, o número de dislike é muito alto. Até recentemente, eu acho que não faz nem 2 meses, o Castanhari também se envolveu em outra treta, que ele também, sei lá, mano, perdendo os argumentos. Infelizmente, pro Castanhari e pras pessoas que gostavam de acompanhar o seu conteúdo, essa é a visão que a gente tem dele, mano. É um canal que hoje em dia é um pouco deprimente. Não importa, eu sei que ele vai ter views, ele vai ter muito dinheiro sim produzindo esses vídeos, mas a reputação dele, sei lá, como criador de conteúdo que inspirou muita gente antigamente, não é a mesma. Então é por isso que eu falo, mano, esse infelizmente é o fim do Felipe Castanhari como conhecemos. Hoje em dia é um cara muito mudado, não consegue admitir seus erros, nem pedir desculpas por aquilo. Até lembrando, uma vez ele errou lá no vídeo que ele fez a respeito da Venezuela, e ele depois se arrependeu e pediu desculpas, até respondendo um cara lá, né, que tinha feito um vídeo mostrando lá as verdades que o Castanhari tinha errado no vídeo dele. Só que hoje em dia ele não consegue mais fazer isso. Ele meio que ignora e finge que nada tá acontecendo, cara. E pra um cara gigantesco como ele, mano, o mínimo que a gente pede e espera é que ele se pronuncie e fale um pouco com seu público. Tente também entender o lado das pessoas que gostam dele. Porém, esse é o Castanhari do passado, onde infelizmente ele não volta mais. Rapaziada, é isso, Castanhari tá aí. Faz alguns meses que ele não traz um vídeo novo, talvez ele deve estar produzindo algum outro vídeo ou algum outro documentário pra trazer. Só que aquela coisa, né, ele tem que andar pisando em ovos, ele tem que saber muito bem fazer esses vídeos, porque a nossa opinião não é mais a mesma. As pessoas não vão ignorar coisas erradas que vê nesses vídeos documentários, ainda mais quando envolve, sei lá, coisas muito sérias como foi a Guerra das Coreias, onde na nossa visão e na visão de muitas pessoas aqui na internet, o cara fez o vídeo literalmente defendendo uma ditadura horrível que há muitos anos já ocorre dentro da Coreia do Norte. Se você não acha isso, faz o teste, vai passar um tempinho lá, faz suas férias lá na Coreia do Norte pra você ver o que a gente tá falando. Mas enfim, né, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final dele. E se você não for inscrito, se inscreve, deixa seu like pra ajudar o YouTube a divulgar mais, engajar mais esse vídeo, e assim mais pessoas possam conhecer o meu trabalho. E claro, não esquece também de ativar o sininho pra não perder as notificações dos meus próximos vídeos. É isso, agradeço a todo mundo que ficou até o final, abraço e até o próximo vídeo.